Boa noite, meus irmãos. É uma alegria para mim estar aqui falando da palavra de Deus. A palavra de Deus para mim tem sido refrigério, tem sido alimento desde que eu sou adolescente. Tenho aprendido a desfrutar do Senhor e é uma alegria muito grande poder estar aqui na Rocha Eterna. Desculpe, é porque eu estou meio rouco. Deixa eu abrir aqui para não acontecer mais. É uma alegria muito grande estar aqui. Estou na Rocha Eterna já há 4 anos, vai fazer 5 anos daqui um pouquinho. E tem sido uma caminhada muito boa para mim. Aprendizado, grandes amizades. Eu fui acolhido de uma forma imensa, então eu criei um carinho por essa igreja assim que eu não consigo medir. E eu estou muito alegre de poder estar aqui compartilhando a palavra como seminarista. Eu não imaginava que eu voltaria a ser seminarista, que eu seria seminarista aqui na igreja, a forma como eu fui acolhido. Então, é com prazer que eu venho compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. E o que me vem à mente é o nosso tempo. Nós vivemos na pós-modernidade. Vivemos numa época em que tudo acontece rápido. E se você não seguir esse ritmo, você está por fora. Se você não andar conforme a carruagem desse ritmo que é instantâneo, é nesse miojo, né? É micro-ondas. Se você não andar dessa forma, você está por fora. E tem aí alguns desafios que a pós-modernidade traz em relação ao tempo. E é comum a gente conversar e falar assim, que tal a gente sair para conversar? Estou sem tempo, não dá ideia, estou meio ocupado, não tenho tempo, a minha agenda está cheia, estou cheio de coisa para fazer. Você pode me ajudar com tal coisa? Não dá. Você pode ajudar o ministério da igreja? É que eu estou corrido, né? Eu tenho muitas coisas para fazer no meu dia. E também tem aquelas questões, hoje em dia a gente tem muito entretenimento, né? Onde você vai, tem entretenimento. Vai no computador, você pode acessar filmes, Netflix, e entrar no Facebook, ver o Twitter e tudo mais. E você tem uma facilidade de muitas coisas que acabam roubando o seu tempo. Acabam roubando tempo. Você poderia usar esse tempo para tantas coisas boas, mas acaba gastando tempo. Também tem os ladrões de tempo, que são coisas simples do dia a dia. Às vezes você fica perdendo tempo lá, simplesmente, vou descansar hoje, aí passa a tarde, e daí você fala, puxa, eu poderia ter feito tal coisa em casa, poderia... E a gente sempre vai fazendo essas coisas, e o tempo vai passando. E por causa dessa pós-modernidade, que tudo tem que ser rápido, a gente não consegue aprofundar as coisas, e é tudo superficial. É aquela amizade superficial, são relacionamentos superficiais, conhecimento superficial. A gente sai um pouquinho de cada coisa, né? Bota lá no YouTube 10 coisas que você não sabe sobre determinada coisa. 115 mitos sobre tal assunto. E aí você sabe várias coisas, mas no fundo você não sabe nada. E nós vivemos nessa era de pequenas informações rápidas e superficiais. E pressa. Não, só um minutinho, espera um pouquinho. Não, depois a gente fala, né? Fica aquela correria, a gente não tem tempo para conversar e sentar e bater um papo, como se fazia antigamente, uma rodinha para tomar um café e conversar, para conversar, saber da vida, chorar junto, orar. E isso tem afetado a forma como vivemos o cristianismo. Tem afetado a nós que amamos a Cristo. Nós não percebemos muitas vezes, mas nós ligamos o modo automático da pós-modernidade. E deixamos o tempo ir. E fazemos tudo no automático. Nós sempre estamos com a agenda cheia. Não temos tempo para a família. Não temos tempo para amigos, para a igreja. Não temos tempo para Deus. E esses são desafios que hoje nós enfrentamos. Mas a questão do tempo nem sempre foi... a questão do tempo
ela é sempre um assunto atual, independente do tempo. E tempos atrás, também era um desafio. De forma diferente, eles também sentiam o medo do tempo. Tinham ansiedade a respeito do tempo, o que virá, o que vai acontecer, quando isso vai acabar. Eram questionamentos que tinham, e o Salmo 90 trata sobre isso. Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia no Salmo 90. Salmo 90 é um salmo escrito por Moisés. Nós já lemos o primeiro versículo no início do culto. O Salmo 90 é um livro por Moisés. E a descrição é essa, no início do capítulo 90, do Salmo 90. Oração de Moisés. Moisés escreveu uma oração. É uma oração. E ele é tido como homem de Deus. E homem de Deus, não porque ele era alguém especial, mas a ideia desse de Deus é de alguém que era alguém que fazia parte de Deus. Deus era dono de Moisés. Então essa é a referência de uma oração de alguém que era homem de Deus e era Moisés. É interessante quando a gente para pensar a respeito das histórias até de Moisés. E percebe toda a transição que teve da vida dele, todo o papel que ele atuou, né, na história de Israel. A gente percebe como esse salmo se encaixa. Vamos continuar. Eu vou fazer uma leitura aqui no meu texto e os irmãos podem acompanhar na Bíblia de vocês. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade até eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os dias se passaram na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as palavras das nossas... confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Este salmo é uma oração, e é uma oração feita com um estilo muito bem feito. É muito comum na poesia hebraica, diferente da nossa, nós costumamos fazer rima sonora. Então pega uma parte e outra parte rima. Eu não vou arriscar aqui porque eu não sou muito bom de rima. De repente, se tiver alguém
de rap aí pode fazer depois, mas eu não sou muito bom nisso, eu não vou arriscar. Mas no português é assim, também trabalha, tem às vezes com acróstico, tem várias formas. No hebraico também trabalha parecido com isso. Muitas vezes faz acrósticos, como o Salmo 119, que vai percorrendo cada letra do alfabeto hebraico. E usa-se muito o paralelismo, que é frases paralelas, falando, uma hora fala uma coisa e no outro texto reforça aquilo que foi dito com uma frase diferente, ou então ele nega aquilo que foi falado, e assim ele trabalha. E neste caso, a estrutura geral desse salmo é o que eles chamam, os estudiosos chamam de quiasma. O quiasma, ele tem uma estrutura em que o centro desse salmo vai apontar para o cerne do seu conteúdo, para aquilo que o salmista quer gravar no coração de quem está lendo. E esse salmo aqui, ele é feito dessa forma. E eu vou trabalhar alguns versículos, vou dar uma passadinha, eu vou procurar não ser muito maçante, vou passar os versículos, e eu queria destrinchar esses salmos e detectar cada uma dessas partes. No começo ele fala assim, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Ele diz, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. O Senhor, quando Moisés escreveu isso, o salmista escreveu, ele estava se lembrando como o Senhor foi fiel, e ele foi refúgio, ele foi lugar seguro, o lugar que abrigava aquele povo. E isso acontecia desde os pais deles, foi geração em geração. Isso foi acontecendo ao longo da história. Esse é o Deus a quem Moisés está se dirigindo em oração. Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Ele olha para trás e conta as maravilhas deste Deus. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Este Deus não somente atuou de geração até geração, esse Deus atua de eternidade a eternidade sendo Deus. É um Deus que está acima do tempo, é um Deus que está fora da nossa dimensão temporal, desse período que nós vivemos chamado história. Ele está parte disso, ele está acima desse tempo. E é esse Deus a quem ele está se dirigindo. O Deus que antes que os montes nascessem. Olha que interessante. Essa é uma foto de São Francisco nos Estados Unidos. A parte de cima, não sei se dá para ver bem, acho que dá, né? Na parte de cima ali, ó, você pode ver que é em 1947, e aí tem a cidade e logo mais tem os montes. A cidade agora, tá, foto colorida, né, muito mais prédios, mas os montes permanecem lá atrás. Aqui no Rio de Janeiro, agora melhorou, né? E aqui, ó, Rio de Janeiro, 1930, e agora? A cidade mudou, apareceu. Eu vou aproveitar as fotos para fazer o making off do nosso irmão Jacó aqui. Só tá do lado errado, né? Testando, melhorou? Melhorou? É pra você ver, né? Tecnologia, né? Negócio. Era melhor eu pegar esse aqui mesmo, né? Mas tudo bem. Enfim, continuando. Olha lá, Rio de Janeiro, cresceu a cidade, Cristo Redentor apareceu na paisagem, mas os montes continuam lá. Em Atenas, Grécia, tem um monte, e olha que bonito, até que ficou iluminado em volta do monte, mas o monte continua lá. Sabe, a referência que
eles tinham daquilo que permanecia eram montes. Montes. Porque tudo era a referência que eles tinham de localidade, muitas vezes eram montes, porque eles continuavam lá. E mesmo os montes, que sempre permaneciam, eles foram criados por um Deus que age de eternidade a eternidade. É um Deus que permanece muito acima dos montes, porque Ele os criou. Então, o Deus eterno tem sido refúgio por gerações. Ele tem sido lugar forte, um lugar seguro, um lugar onde nós podemos nos refugiar. Tu reduzes o homem ao pó, e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. E dizes, tornai filho dos homens. A palavra tornai aqui é a mesma palavra que é usada para tu reduzes o homem ao pó, reduzes. É a mesma ideia. É a ideia, primeiro é o salmista dizendo, tu reduzes o homem ao pó. E como ele faz isso? Ele faz isso dizendo, tornai ao pó filhos dos homens. Deus é aquele que controla a nossa vida, é aquele que determina, e é aquele que nos humilha, é aquele que está acima da nossa existência. Tornai ao pó filhos dos homens. O Senhor reina acima do tempo. Tu os arrastas, ainda falando do homem, tu os arrastas na torrente. São como um sono, como uma relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce. À tarde, murcha e seca. Tu os arrastas na torrente, são como um sono. Não sei quantos já viram na internet, no YouTube, tem um vídeo sobre as torrentes do Negueb, que quando chove, está um local totalmente seco, um rio morto, sem vida, sem água, seco, seco, seco. E de repente o pessoal começa a esperar e você começa a vir o som daquelas águas chegando. E aquilo que era seco, um rastro de rio, se torna um lindo rio correndo com força. E essas são as torrentes que nos levam nos anos. São as torrentes que nos carregam nessa vida. Quando nós percebemos, estamos lá com nossos 35 anos. E eu lembro quando eu falava, no ano 2000 eu faço 18 anos, né? E hoje já estou com 35 anos. A gente passa e não percebe. E é assim a vida. De madrugada viceja e floresce, à noite murcha e seca. Esses tempos atrás, eu e a Luana compramos um cacto. E nós gostamos dessas plantinhas, né? Cactos, suculentas. E a gente tem acertado como lidar com elas. Parece que é fácil, mas nem sempre é. E aí tinha um cacto com uma flor linda, era grande assim. E compramos, né? Ficamos empolgados. Eu imaginei ver aquela flor todo dia que acordasse, né? Aquelas coisas, foi bonita, né? E aí eu perguntei, tem que adubar alguma coisa? Porque tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. E o rapaz falou assim, não, usa esse aqui que é ótimo, pai, não sei o quê. E aí eu fui feliz e molhei lá, né? Fiquei feliz. Falei, agora vai ficar mais bonito, vai nascer mais flor. Acordei no dia seguinte, a florzinha murcha. Aí eu falei, pronto, matei a planta. E o cacto começou a crescer, ficou bonito, mas a flor murcha. A gente descobriu agora recentemente que a flor do cacto dura 1 ou 2 dias. Não era o veneno que eu joguei, não o veneno, não, o adubo. Não foi o adubo que virou um veneno. Ela morreu. Ela tem pouca duração. E é assim a nossa vida. Pouca duração. Nós fazemos grandes planos, mas é o Senhor que nos arrasta na história da nossa vida. O Senhor estabelece os dias dos homens. Estabelece o meu e o seu dia. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados diante de ti, pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois
todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Até aqui o salmista, ele estava contemplando a forma como somos pequenos e limitados, como somos breves diante da eternidade de Deus. E ele começa a perceber que, sendo tão pequeno, tão limitado e falho, diante de um Deus, ele percebe a ira de Deus. A ira que, por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados, que nós achamos que ocultamos de Deus, a ira dele está sobre nós. Ele diz lá: pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor conturbados. Duas frases trabalhando a mesma ideia: consumidos pela ira, pelo furor conturbados. E os nossos, diante de ti, pusestes as nossas iniquidades. Diante de Deus, as nossas iniquidades são reveladas, os nossos pecados que são mais ocultos, aqueles que ninguém sabe que você tem, que você carrega, que eu carrego, Deus os conhece. A sua história Deus conhece de trás para frente e de frente para trás. Ele conhece totalmente. O Senhor pesa a sua ira sobre o homem, sim, por causa da sua iniquidade. Esse Deus que é soberano, é eterno, é um Deus que está fora da nossa esfera de tempo, fora da nossa realidade temporal. É um Deus que está acima. É um Deus que pesa a ira sobre nós por causa das nossas iniquidades. Os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80, nesse caso, o melhor deles é cansado e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Canseira e enfado, olha que interessante. Ele faz a ideia é o seguinte: alguém vivendo bem, em anos, no raciocínio dele, chegando a 70 anos, a 80 anos, hoje a gente tem pessoas aqui que a gente conhece, eu não sei, minha avó viveu até os 96 anos. Eu tenho uma tia que ela é mais forte que eu, tem 93 anos, né? Ela mora sozinha, cuida da casa, vai na igreja, está na mesma igreja há 78 anos, e ela teve uma vida muito, muito feliz até hoje, ela é muito alegre. Ela é serva de Cristo também, e aqui ele fala que passar desse tempo é canseiro e enfado, e aqui a ideia, ele está trabalhando justamente a questão da ira. Vivendo embaixo dessa ira de Deus, passar e viver esses anos, 70, 80, 90 anos, é canseira, é enfado. A ira de Deus pesa sobre nós. A ira em cima da nossa iniquidade pesa, e por isso que é canseira, é enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Acho bem legal essa expressão, voamos. A gente costuma até falar isso, né? Virou até expressão, né? Ah, tô voando. E voamos. O Senhor deu ao homem curtos dias. Curtos dias. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? É uma pergunta que o salmista faz. Diante de contemplar esse Deus eterno que está irado com o pecado e a iniquidade dos homens.
E ele fala, quem pode conhecer na sua profundidade a tua ira? Esse Deus que nos arrasta na história, o Deus que controla, que determinou nossos dias, que diante dele somos pó. E essa... Opa, já que deu. O controle está saindo. Quem é o homem diante da ira do Deus Santo e Eterno? Quem é o homem diante da ira desse Deus Santo e Eterno? Pó. E é aqui que ele chega ao centro de seu salmo. Ele percebe que quem é esse homem? Diante desse Deus que é eterno e santo, irado. E aí ele contempla a graça desse Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos. É um pedido a Deus. Deus, eu tenho curtos dias, mas ensina-me a contar os dias que eu tenho, para que alcancemos coração sábio. Sabedoria não é mero conhecimento, sabedoria não é acúmulo de cultura, de informações. Sabedoria é viver conforme a vontade de Deus, viver de forma que agrade o Deus eterno. Essa é a sabedoria que ele pede a Deus, ensina-nos. O Senhor deu ao homem dias curtos, sim, mas o Senhor é fonte de sabedoria para cada um desses dias. Nossa vida é curta e passageira, nossa vida é rápida, passa num segundo, mas com a sabedoria que vem do próprio Deus, nós podemos viver aqui de forma que agrade a Ele. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão de mim, tem compaixão dos teus servos. Volta-te, Senhor, até quando? É uma indagação. Senhor, estamos embaixo da tua ira. Até quando ficaremos nela? Tem compaixão dos teus servos. O salmista sabia que o Senhor pesa a sua ira sobre o homem, sim. Mas o Senhor é fonte de compaixão. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Sacia-nos. Sabe quando você está com muita sede? Sabe quando você está faminto? E você tem desejo de se alimentar, de beber água, porque a garganta você não consegue nem falar direito, os lábios secos. Essa ideia de satisfação, de saciedade. Ele pede que a cada manhã, com a benignidade do próprio Deus, ele seja saciado. Nosso coração desesperadamente corrupto, constantemente quer buscar nas coisas deste mundo satisfação. Não é mesmo? Não acontece comigo e com você? Quando acorda de manhã e vê uma novidade na internet para comprar? Quando você tem um ideal de emprego que muitos falam para você, cara, não precisa. Quando você planeja sonhos grandes para obter satisfação, deseja ter mais dinheiro para se sentir bem satisfeito. E eu tenho as mesmas lutas. Constantemente eu percebo como eu sou tentado nessa área. Nós todos somos tentados. Mas o desejo do salmista é: sacia-nos com a tua benignidade.
para que cantemos de júbilo todos os dias, nos alegremos todos os dias. O Senhor estabelece os dias do homem, Ele determina, mas Ele é o mesmo Deus que é fonte de satisfação diária. A cada dia podemos nos satisfazer nele. Alegra-nos por quantos dias nos tem afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Moisés aqui ele coloca diante de Deus o pesar de tantas aflições que ele passa, por tantos anos que ele suportou a adversidade, e pede a Deus, alegra-nos proporcionalmente. Esse é o Deus que reina acima do tempo e é fonte de renovo. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Que as obras de Deus, agora, você se lembra? No início do Salmo ele fala: Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Ele percebe que Deus tem sido o refúgio, um lugar onde ele poderia se abrigar, e isso acontecia de geração em geração. Os pais dos pais, os pais dele conheceram as obras das mãos de Deus. E agora ele fala: aos teus servos apareçam as suas obras, que as tuas obras fiquem manifestas, estampadas, e a seus filhos a tua glória. E agora ele fala pelas próximas gerações, que as próximas gerações conheçam esse mesmo Deus, conheçam as obras das mãos desse Deus. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma em nós as obras das nossas mãos. Quando a gente fala de obra, logo me remete à maior obra da história. A obra que foi realizada na cruz. A obra do Deus eterno, que sendo Deus eterno, um Deus que está fora do tempo, o Criador do tempo, entra na história para intervir na iniquidade do homem. Vem para resgatar um povo escolhido para o seu louvor, para a sua glória. Um povo que ele iria comprar com o próprio sangue derramado na cruz. E é essas obras que hoje nós clamamos: Senhor, que as obras, que aquilo que o Senhor fez na cruz, a forma como nos resgatou da morte, como nos levou à vida, através do sangue de Cristo, seja estampado, e que através das nossas obras, através daquilo que nós fizermos, as futuras gerações conheçam que Cristo, conheçam que Deus enviou seu Filho, que é Cristo. Esse Deus eterno que é irado, sim, contra o pecado e a iniquidade do homem, proveu um meio de satisfazer a sua própria ira nos ombros de Cristo, por meio do sangue de Jesus Cristo. A ira que estava sobre mim e sobre você agora foi, de uma vez por todas, lançada aos ombros de Cristo. Em Isaías 53 diz que eu e você, nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi em cima de Cristo que foi depositada a nossa iniquidade. Ele recebeu a ira do próprio Deus. E é por isso que nós podemos nos
alegrar a cada manhã. Através deles nós podemos obter sabedoria para contar os dias, sabedoria para viver aqui na terra. Através de Cristo podemos a cada manhã nos saciar de Deus, saciar da palavra dele. E é por causa de Cristo e somente por Cristo. E é somente por Cristo. Diante dessas coisas, meus irmãos, o que podemos fazer é dedicar tempo para termos tempo de qualidade. Nós queremos tempo de qualidade, sim. Nós sonhamos com isso. Eu imagino que na virada do ano é a época que mais a gente projeta essas coisas, né? Falar, ano que vem. Mas uma coisa eu aprendi. Geralmente, no dia 1 a gente já esqueceu muita coisa. Mas sempre é um dia, o próximo dia é sempre um novo dia. O que Cristo nos chama diante dessa oração que nós fazemos aqui juntamente com Moisés, é que a cada manhã nos saciemos da presença de Cristo. Da presença de Cristo, da palavra dele. Quanto tempo gastamos com tantas coisas aleatórias, mas precisamos priorizar a palavra de Deus. Precisamos conhecer mais sobre Deus, sobre a graça de Cristo, sobre esse Deus eterno que tem um relacionamento conosco, que por meio de Cristo mora em nós. Precisamos priorizar tempo com família. A família cada vez está deixando de lado. Está sendo deixada de lado. Muitas vezes, priorizamos coisas boas, mas que não são prioridades reais. O trabalho muitas vezes tem sido colocado no lugar da família. Amigos têm sido colocados no lugar da família. Dinheiro tem sido colocado no lugar da família. Se queremos ter um tempo de qualidade na igreja, precisamos priorizar a igreja. Se nós não colocarmos a nossa agenda na nossa prioridade e focarmos nisso, não faremos. Se nós não colocarmos diante de Deus, quebrantarmos nosso coração diante dele e clamarmos a cada dia, Senhor, transforma o meu coração, transforma pela tua graça, da mesma forma, da mesma graça que me salvou, a graça que levantou Cristo da morte. Essa graça, Senhor, esse amor, esse poder, me ajuda, Senhor, a ser um cristão que testemunha de Ti. Precisamos priorizar para ter tempo de qualidade. E essa é a minha oração para mim e para você. A lição de casa, reveja a sua agenda. Reveja naquilo que você tem gastado tempo. Uma vez eu ouvi que aquilo que nós mais gastamos tempo e mais gastamos dinheiro, fala daquilo que é a prioridade no seu coração. Faça esse exercício. Veja quanto dinheiro você gasta com cada coisa que você gasta. Vai listando. Quanto tempo você... Lista quanto tempo você gasta com as coisas que você faz durante o dia, durante a semana. Já vai dar uma boa noção. Eu já fiz isso uma vez e eu sempre faço isso. Às vezes eu me perco, eu percebo cedendo à tentação de ir no automático desse mundo. Mas nós cristãos estamos remando contra a maré. E só vencemos isso porque Cristo é que nos dá força. E é pela graça dele que nós podemos ter essa certeza que essa oração ao Deus eterno,
que interviu na história pode ser respondida. Porque sabemos que Ele é rico em benignidade, em bondade, graça, amor, e é Ele que nos satisfaz, e é Ele quem nos dá alegria. Que priorizemos mais tempo de qualidade diante de Deus, diante da palavra, em oração, em família e na igreja. Deus abençoe todos.